que entender que Deus não vai parar, né, de trabalhar nas nossas vidas, amém? Né? Ele sempre vai, cada dia é um renovo, cada dia é algo que Deus traz para nós. E por isso nós nos colocamos aqui nesta noite para continuarmos na presença do Senhor. Feche os seus olhos por um instante, depois a igreja pode se assentar, né, e vamos deixar o Espírito Santo continuar ministrando, continuar operando aqui no nosso meio, né, continuar operando na sua vida, continuar operando na sua casa. Pai, nesta noite nós estamos aqui reunidos, e já vimos aqui, Senhor, Pai, a Tua glória, já vimos aqui, Senhor, Pai, a presença do Senhor. E nós, Senhor, Pai, neste momento, nós te pedimos que o Senhor continua operando na vida, continua operando na igreja, porque é a igreja do Senhor. O Senhor comprou com o precioso sangue, Pai, e cada um de nós faz parte do corpo do Senhor. E por isso, Pai, nesta noite nós te pedimos, Senhor, Pai, insistentemente, Senhor, que o Senhor continua, Senhor, Pai, em nosso coração, em nosso meio. Ó Deus, que assim que o Senhor amou, Pai, o mundo de tal maneira, ó Deus, que deu o seu Filho, Senhor, Pai, para que, Senhor, que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta noite, Pai, nós te pedimos, Senhor, Pai, a Tua graça, te pedimos a Tua misericórdia, te pedimos, Senhor, Pai, aqui a presença, Senhor, Pai, do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós somos, Senhor, Pai, necessitados de Ti, nós somos, Senhor, Pai, dependentes do Senhor, e por isso nesta noite, Pai, nós colocamos aqui as nossas vidas na Tua presença, Senhor, colocamos aqui a igreja do Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, continuar, Senhor, Pai, operando, porque o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada coração nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e também te agradecemos para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, podemos assentar. Nesta noite, o Espírito Santo, né, através da vida do missionário, já falou conosco, algo maravilhoso, né, que Deus também tinha proporcionado no nosso coração, para que nós possamos confiarmos no Senhor. E nós nessa noite, a palavra de Deus diz para nós, para a gente meditarmos, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, os versos 5, pede para nós algo, porque nós temos que entender na nossa vida, como foi dito, que nós saímos também do Egito para andarmos e caminharmos, como o Senhor levou aquele povo no deserto, para uma terra prometida. E o que nós não podemos esquecer é que como Deus tirou aquele povo, e Ele estava conduzindo aquele povo para uma terra prometida. E quando Deus estava conduzindo aquele povo na terra prometida, como está conduzindo nós, acontece muitas coisas. Não é? Não foi que Ele pegou e translatou aquele povo. Você viu o trabalho que deu para resgatar o povo? Porque Deus dando o melhor para eles, eles queriam ficar, né, ficar no Egito. E às vezes é assim conosco. Então, por isso que Paulo, ele fala uma coisa que nós precisamos estar atento. E nós o que? Examinarmos. Porque muitas vezes nós vivemos em tempos ou momentos na nossa vida que nós esquecemos da onde nós saímos. E aquele povo, eles tiveram esse problema. E como se diz, se está escrito, como Paulo diz, que se está escrito é para que nós também refletimos na nossa vida. Porque muitas vezes nós acostumamos, pela nossa caminhada, pela nossa jornada, nós acostumamos a nossa vida e nós começamos a esquecer daquele primeiro amor, não é? Nós começamos a esquecer de onde nós saímos e achamos que agora, né, nós já estamos crescidos ou já somos grandes.
E a palavra de Deus essa noite, Paulo fala para nós lá em 1 Coríntios, na 2 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 5, que ele fala para nós, dizendo assim, ó, examinai-vos a vós mesmo. Né? Então quer dizer, nós estamos aqui, o pastor trouxe uma mensagem, o louvor trouxe outra mensagem, nós vamos trazer outra mensagem, né? Ou vamos dizer a mesma mensagem, vamos dizer assim, mas você tem que analisar, você tem que olhar para você mesmo, porque às vezes o que acontece na nossa vida? Nós passamos, irmãos, na nossa caminhada, a julgar os outros e olhar para a vida dos outros, e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. E nós estamos aqui nesta noite como igreja do Senhor, povo que exclusividade da propriedade de Deus. Então você é exclusividade de Deus. Então, se nós estamos aqui nesta noite, nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas nós estamos aqui para fazermos a vontade de Deus, porque se Deus te trouxe até aqui, é para que você entenda o propósito de Deus na sua vida, não é? Nas nossas vidas. Senão Ele tinha deixado nós no mundo. Ele tinha deixado nós vivermos a nossa vida. Mas quando Deus nos escolheu, quando Deus te escolheu com o propósito de levar a nós a santa, verdadeira palavra de Deus, para que não somente a nós, mas também às pessoas que estão em nossa volta. E Paulo então fala assim, examinais vós mesmo, se permaneceis. Irmãos, isso é doído. Porque muitas vezes nós estamos achando que, eu falo de mim, muitas vezes a gente acha que está abafando. Acha que está sendo o cara. Mas muitas vezes nós estamos para baixo. E por isso nós precisamos. Porque se nós estamos aqui, se você está aqui nesta noite, é porque você ama a verdade, ama a palavra e quer ir para o céu. Senão, você não estaria aqui. Não é? Senão você estaria em outro lugar. Eu sempre digo para os pastores, para os obreiros, quando nós formos pregarmos a palavra do Senhor, nós temos que pregar a palavra como ela é. A palavra testifica da palavra. Nós não temos que preocupar em agradar os homens, mas agradar a Deus. Porque se nós, irmãos, ficarmos aqui, nós vamos o quê? Achar que estamos salvos. Achar que estamos descansando em Deus. Mas será que nós estamos verdadeiramente descansando no Senhor? Porque a Bíblia diz para nós examinar. Porque descansar em Deus, irmãos, não é para os fracos, é para os fortes. Não é? Descansar em Deus é quando você vê o mundo desabando e você confiar no Senhor. Não é? Descansar em Deus é quando nós estamos totalmente, se nós olhar pela palavra, quando aquele povo saiu do Egito, saiu multidão. Mas o que eu entendo, que só 2 descansou no Senhor. O resto não. Não é? Por quê? Porque se nós estamos descansando verdadeiro Deus, por isso que Paulo disse, examinai vós mesmo, se permanece na fé. E ele diz o quê? Provai-vos. Porque não existe só examinar, mas nós temos que provar. Quando a prova vem na sua vida, o que você foi agir, a tua reação, qual é diante das provações que Deus tem posto diante de você? Porque nós somos povo eleito, nós somos povos escolhidos do Senhor. Se nós olharmos para Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, a nossa direção, a nossa luz, quando nós encontramos as situações, como é que nós reagimos? Quando aquele povo estava no Egito, no caminho, tinha pão, maná todos os dias, estava maravilhoso. Estava na fartura, estava. Mas só que veio momentos difíceis, não é? E nos momentos difíceis, irmãos, é que vai ver se nós estamos realmente descansando em Deus ou não.
Não é? É nos momentos em que nós olhamos para as circunstâncias e não achamos nela uma maneira. E aí eu quero ver se você vai descansar no Senhor ou não. Por isso que Paulo disse: examinai vós mesmo e provai a vossa fé vós mesmo. Quando você encontra, quando você depara com a situação, qual é a tua reação? Qual é a tua atitude? Quando nós deparamos, em todas, irmãos. Né? Olha só, quando Jesus chegou e ele estava pregando, e de repente no meio da pregação, lá onde ele estava, chega um casal, trouxeram um casal, dizendo melhor, e disseram assim para Jesus: Jesus, esse casal aqui foi apanhado em adultério. Estavam os dois no ato, trouxemos ele aqui na tua presença. O que o Senhor tem para dizer para nós? Irmãos, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos pessoas de Deus. E aí eu quero ver qual que é a nossa decisão, qual que é a nossa escolha, qual que é a tua verdade nesse momento. Porque nós estamos sujeitos assim, na hora que nós vemos as pessoas pecarem, na hora que nós vemos as pessoas errarem. Será que nós estamos verdadeiramente como Jesus descansou no Senhor e olhou para aquela mulher, vendo aquela situação? E eles ainda falavam assim: mas a lei de Deus diz que essas pessoas têm que ser apedrejadas. Irmãos, é isso que nós vivemos como crente. Porque às vezes as pessoas não entendem o propósito de Deus na vida da pessoa. E muitas vezes nós queremos agir segundo a nossa vontade. Mas lá estava um que é verdadeiramente o Filho de Deus, que Deus, como o missionário disse, que ia na frente do povo. E Jesus está na nossa frente, Jesus está na frente da igreja, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o que está no nosso meio. E os homens e toda a multidão já estava com as pedras nas mãos para jogar naquele povo, naquele casal. E às vezes nós não estamos diferentes porque nós não estamos descansando no Senhor. Porque as nossas atitudes perante uma pessoa que peca, perante uma pessoa que erra, qual está sendo a sua atitude? Se você está confiando no Senhor, não é? É sério. Porque nós às vezes estamos caminhando, como aquele povo estava caminhando no deserto, e veio a circunstância. E Paulo disse: provai vós mesmos. Então na hora de nós provarmos a nossa fé, se nós estamos descansando no Senhor, é que vai provar a verdade, porque Jesus, ele não estava somente de palavra, mas a palavra do Senhor diz assim, que Deus, ele é verdade, ele é espírito, e não é só palavra, porque falar para descansar, nós descansa, falar para nós fazer, nós faz, mas na hora de nós provar o que nós somos, o que nós aprendemos, nós somos reprovados pelo Senhor. Quantas vezes nós somos reprovados por Deus? Não é? Porque na hora que nós devemos mostrar que nós estamos descansando, na hora que nós devemos provar que nós estamos confiando, na hora que nós provarmos que somos crentes, nós não provamos. Nós damos maus testemunho. Não é? Então Paulo diz: provai vós mesmo. Deus nos chama nessa noite para nós fazer um exame nós mesmos das nossas atitudes, para que nós vemos se nós somos verdadeiro cristão ou não, se as palavras que nós estamos falando é verdadeiras ou não, se nós verdadeiramente adoramos o Senhor ou não, se verdadeiramente nós servimos o Senhor ou não servimos a Deus, porque muitas vezes nós estamos pensando que estamos servindo a Deus e nós estamos servindo a nós mesmos. E pensando que está servindo a Deus, que esse foi o problema. Esse é o nosso problema. Que nós estamos pensando que estamos certo, que estamos fazendo, que estamos ótimo.
mas Deus conhece. Nós estamos falando durante essa semana que a palavra do Senhor diz que não acontecerá a vinda do Senhor Jesus sem que primeiro venha a apostasia. Não vai vir sem primeiro vir a apostasia. E a apostasia, ela está presente, ela está aí, e muitos estão apostatando da fé. Mas a apostasia não é um problema para o verdadeiro que descansa em Deus. Pelo contrário, a apostasia é uma prova e da evidência de que Ele está no Senhor. Porque quem está em Deus não vai abandonar a tua fé. Pelo contrário, vai ser mais crente, vai ser mais fiel, vai buscar mais. Se a prova está doendo, meu irmão, ora mais. Se a prova está difícil, busca mais. Se está precisando, busca mais. Faz como Daniel, quando ele estava determinado, orar ao Senhor, e que leva a ele, agora, Daniel era um homem justo, fiel, e acontece. Mas Daniel examinou ele mesmo. Quando então não acharam um motivo de condenar Daniel, não é? Os irmãos conhecem. Tudo que Daniel fazia era santo, verdadeiro. Mas a Bíblia diz que eles inventaram uma maneira para condenar Daniel. E quando então Daniel soube que ele ia ser lançado na cova dos leões, porque ele orava 3 vezes ao dia, Daniel, irmãos, ele descansou no Senhor. E sabe o que ele fez? Passou a orar mais 4 vezes. Orar, buscar, descansar no Senhor. Ele não levantou contra o povo, ele não levantou contra fulano, não levantou contra o rei, não levantou nada. Ele, o que ele foi? Orar, buscar a presença do Senhor. E ali estava determinado ser lançado dentro da cova. Mas ele sabia em quem ele estava descansando, ele sabia em quem ele estava confiando. E será que nós estamos nessa noite desta forma? Não é? Porque basta a pessoa desagradar você, a sua reação é totalmente o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. Não é? É verdade. E Paulo fala assim, examina você mesmo. Mas por que não me agradou? Porque o culto hoje não foi... Irmãos, o culto não é para você. O culto aqui é para o Senhor Jesus. E toda a honra e toda a glória é para Ele. E nós temos que submeter à vontade dEle. Não é para nós, não é para você. É para Deus. A nossa vida não é mais para nós, é para o Senhor. É para nós dedicarmos a nossa vida, a nossa confiança, a nossa perseverança em servir o Senhor. Como Daniel estava. Porque Deus enviou os anjos para fechar a boca dos leões. Porque Daniel falou, Senhor, ó rei, vive o Senhor. Porque o Senhor não viu nenhum delito cometido contra ti e nem contra o Senhor. Eu estava um homem justo, fiel e verdadeiro. Eles me lançaram aqui, mas eu continuo fiel ao Senhor. Não, Deus achou inocência em Daniel, porque Daniel não havia cometido um delito, porque ele verdadeiramente estava descansando no Senhor. E assim é a nossa vida, irmãos. Nós somos chamados por um povo, escolhidos por Deus, para que nós possamos vivermos verdadeiramente a palavra do Senhor. Não é, às vezes nós vivermos a maneira em que agrada, em que tudo é preenchido os nossos olhos. Mas não, nós vivemos aqui pelos olhos da fé. Nós vivemos aqui pelas coisas que vêm do alto. Nós vivemos aqui para as coisas que são de Deus. Então, quando aquela mulher foi chegada até Jesus, e eles então já estavam com a pedra, esperando, somente Jesus ordenar, jogue a pedra, vocês estão certos. Mas olha só o que Jesus falou assim, como Jesus pôs o povo para pensar. Não é? Nós precisamos pensar, irmãos. Pensar. Jesus pôs o povo para pensar.
como Paulo falou, examinar vocês mesmos. Examina. Se você não tem pecado, se você é perfeito, se você é o cara, se você é a cara, se você é a pessoa, examina. Tenha a misericórdia, como Jesus falou. Falou assim, olha, a palavra está certa. Jesus falou assim, a lei de Moisés ordena sim, está verdade, isso aí não posso descartar. Mas se vocês que estão aqui não tiver nenhum pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra. Não é? E às vezes nós somos especialistas em julgar as outras pessoas. Nós somos especialistas, irmãos, em olhar os defeitos de outras pessoas. Mas nós mesmos não olhamos para os nossos pecados. Nós esquecemos da graça de Deus. E nós esquecemos também que nós somos filhos de Deus. Nós esquecemos também que nós somos verdadeiros cristãos. Que nós possamos ter uma vida. E aquele povo então começa a olhar. E começou o que? A pensar. Né? Jesus pôs eles simplesmente para pensar. Dizendo assim, olha, puxa vida, mas nós estamos aqui condenando aquela mulher, mas nós também temos outros pecados. Não foi isso? Se não me engano é Mateus, o que lá? A parábola da mulher pecadora? João 8. João 8. Vê lá a Jennifer acha ela para nós. Né? Então Jesus, irmãos, olha como a palavra de Deus E depois nós volta aí no 2 Coríntios 13, né? A Jennifer achou aí, Jennifer? Não? A mulher pecadora. João 8, 1. João 8, 1. Então vai, continua aí, Jennifer. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, olha irmãos, como é que às vezes vem a acusação. Eles mesmos julgaram, já condenaram, já ia lançar a pedra. Às vezes nós é assim. Nós já julga a pessoa, já dá uma marretada nela, já pega um saco preto, põe ela dentro do saco preto e amarra. Irmão, não é isso o evangelho. Já mata, já põe dentro de um saco preto e já lança, né? Que agora foi moda depois do Covid, né? Não, irmão, nós somos crentes, nós somos fiéis, nós estamos descansando em Deus. Nós vemos a insistência de Jesus com Judas até o último minuto. A Bíblia diz que Jesus amou Judas até o último minuto da vida dele. Não é? E nós também, irmãos, precisamos rever os nossos conceitos, rever aquilo que nós fomos chamados, como pastores, como missionários, como pregador, como homens de Deus, como mulher de Deus, como esposa, como esposo. Nós temos que examinar, porque nós estamos também na caminhada para a nova Canaã, e acontece tantas coisas, não é? E aí que eu quero ver, no acontecimento, como aconteceu um negócio desse, acontece comigo, acontece com você todo dia. E qual é a nossa reação? É ali que vai mostrar. É ali que vai provar o crente que você é. Não é? Ali que vai provar. Na igreja você é uma maravilha, irmão. Tem até aquele louvor que nós cantávamos aqui, né? Papai, quero morar na igreja. Porque lá na igreja é bom demais. Porque lá na igreja a mamãe obedece o papai, ou o papai obedece a mamãe, e é uma maravilha. Mas dentro de casa é panela voando.
as panelas criasa, prato criasa, não é? Nas nossas atitudes. E Jesus foi lá e falou assim, ó, na lei manda Moisés que tais sejam apedrejados. Tu, pois, o que dizes? O que dizes? E isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse com que acusar. Irmão, ali estava um povo acusando Jesus, mas presta atenção nessa noite. O inimigo, o adversário, também é o acusador das nossas almas. Preste atenção. Ele não é hoje, talvez não seja mais a vida das pessoas, mas ele é acusador. E quando às vezes nós não agimos procedente da verdade, ele te acusa. Ele nos acusa. Como nós sempre falamos, o mundo espiritual, algo espiritual está acusando. E aí, o que a palavra de Deus diz em Efésios? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra os, nas regiões celestiais da nossa vida, que ficam nos acusando. E nós, se nós fomos libertos, se nós estamos descansando em Deus, então a nossa vida tem que estar no Senhor, porque não tem do que acusar diante da presença do Senhor. Porque ele acusa, nós sabemos que nós temos Jesus como nosso intercessor. E ali Jesus então põe numa situação, e nós, irmãos, estamos vivendo que nós precisamos despertar, porque os tempos estão se aproximando, a dificuldade estão se chegando, as lutas estão vindo. Algo está, como se diz, algo está acontecendo. E se nós não tivermos realmente firmado no Senhor, nós vamos deixar e vamos apostatar a nossa fé. Por quê? Porque a circunstância. Mas olha o que Jesus colocou então, dizendo assim, olha, e isto diziam eles tentando porque tivesse com que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com insistência, perguntando-lhe, não é? Porque é isso aí, ó. Às vezes é insistente, é algo que fica insistindo, algo que fica martelando nas nossas vidas. Mas nós temos que ter a sabedoria de Deus, nós temos que ter o Espírito de Deus, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que ter, irmãos, o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus, porque nós somos chamados, batizados nas águas, batizados pelo Espírito Santo, para vivermos em novidades de vida. Para nós vivermos em novidade de vida. Irmãos, eu não estou aqui pregando algo que como se diz, para vivermos aparente, não. Nós estamos pregando algo simples que nós vivemos no nosso dia a dia. Que nós precisamos, a igreja precisa de pensar, parar um pouco de pensar lá fora e começar a pensar dentro da tua vida, dentro de você. Porque às vezes nós pensamos muito lá fora e esquecemos de pensar primeiro dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro de você, para que você depois pense lá fora. Porque não adianta nada você pensar lá fora se você não está pensando dentro de você, dentro da tua vida. Porque foi o que Jesus falou para os discípulos. Falou, primeiro, vocês ficam em Jerusalém, se reveste do poder e depois serás minhas testemunhas. Reveste. E Jesus então ali começou a sentar e a escrever. Mas o povo insistiu por Jesus. Jesus não queria acusar nem ele. Jesus queria dizer, olha, gente, deixa isso para lá. Cuida da vida de vocês. Mas ele começou a insistir. Aí Jesus começa eles a pensarem, porque eles estavam insistindo. Aí Jesus endireitou e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Vocês estão certos. Vocês não estão errados. A lei de Moisés ordena, a lei de Moisés manda. E se vocês querem fazer, vocês não estão errados. Mas primeiro você tem que examinar você mesmo.
Primeiro você vê se você tem condição de acusar a pessoa. Primeiro você vê se você está na condição de dizer que não tem pecado. Foi isso que Jesus falou e que Paulo falou. Examine vós mesmo. Irmão, nós temos que examinar. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua atitude, né, diante do Senhor? Não é simplesmente dizer que é cristão, porque muitas vezes nós estamos longe do Senhor, longe de Deus e dizendo que somos crentes. E Paulo também fala sobre isso, falou assim, olha, eu sempre falo aqui, quando você engana alguém por que você mente, que você faz alguma coisa enganando alguém, é porque você está lucrando algo. Por um interesse você está fazendo, você está lucrando, você está mentindo, você está fazendo alguma coisa, porque você quer ter um lucro. Mas quando você está fazendo para alguém, mas quando você está mentindo para você mesmo, qual lucro você está tendo? Você está me enganando a você mesmo. Quando você engana os outros, você quer levar vantagem, vamos dizer assim. Mas quando você está enganando você, que vantagem você está levando? Qual lucro você está levando nisso? Se você está enganando a você mesmo. Então, irmãos, nós não podemos viver desta forma. Nós temos que ser verdadeiros na presença do Senhor. Nós temos que ser fiel na circunstância, porque a circunstância vem como Jesus estava lá no templo ensinando, e surge uma circunstância dessa, como aquele povo estava no deserto, não é? Caminhando. E quando então de repente estava tudo bem, estava numa festa, estava numa maravilhosa, e eles então colocam algo no coração deles assim, olha, vamos separar um de cada tribo aqui. Vamos espiar a terra. Aí quando eles foram lá, enviaram 12. Um de cada tribo e 2 que foi Josué e Caleb. E quando eles chegam de espiar a terra, volta a murmuração, a reclamação. Não é? Quer abandonar. Querem fazer um Deus para voltar para a terra, para o Egito. Será que nós também não somos assim? Quando estamos bem, quando estamos felizes, quando estamos tudo, nós estamos alegres. Mas basta uma notícia ruim, basta uma palavra do irmão, do pastor, piorou. Né? Ai, o pastor me ofendeu, né? Aí, qual é a tua atitude, qual é a tua reação? Não é? Por quê? Porque nós não convertemos. Nós achamos que estamos convertidos. E nós precisamos, irmãos, verdadeiramente saber que nós somos chamados pelo Senhor. Não é? Nós somos chamados para fazermos a parte desse povo. E aquele povo todo, quando eles recebem aquela má notícia, que aparentemente, sabe por quê que é má? É porque os olhos deles não estavam aflitos no Senhor. E sabe o que acontece hoje muito nas nossas vidas, irmãos, no nosso meio? É que nós verdadeiramente não estamos alargados no nosso coração no Senhor. Nós não estamos verdadeiramente buscando a face do Senhor. Nós acostumamos vir na igreja, nós acostumamos com as coisas de Deus, mas o nosso relacionamento com o Senhor não está de acordo com a vontade de Deus, e nós precisamos ter um relacionamento, não é? Nós precisamos ter uma intimidade com Deus, né? De leitura de palavra, de oração, de jejum, de buscar a presença do Senhor, porque senão nós vamos também perecer, irmãos. Nós não somos melhor, nós não somos super-homens. Quanto mais que nós pensamos que estamos fortes, mais nós estamos fracos, não é? Mas Paulo falou disso, quando eu penso que estou fraco, então estou forte, porque é o Senhor quem está na minha vida, é o Senhor quem está na tua vida. E salvação é coisa séria, é uma só. Se nós perdermos aqui, irmãos, acabou, não é? E nós precisamos se rever, né, a nossa vida, os nossos conceitos, a nossa fé, se estamos, como Paulo disse, né, provai vós mesmos se estáis firme na fé. Provai vocês mesmos, se vocês hoje falar, poxa, qual será a minha situação, que eu não venha negar o meu Senhor. Não é?
Será qual é a dimensão que está a minha fé? E aquele povo, o que ele faz? Começa a colocar obstáculo. Irmãos, e a multidão. A multidão, nós não podemos andar pela multidão, irmãos. Nós temos que andar pelo que a palavra de Deus nos ensina, com intimidade, com vida com Deus, porque senão nós vamos ser arrastados pela multidão ou pela maioria, porque nós não vivemos pela maioria, mas nós vivemos pelo ensinamento da palavra de Deus, pelo relacionamento que nós temos que ter com o Senhor e não com a multidão. Porque o povo inteiro, irmãos, murmurou e disse: não, agora nós estamos próximos da terra, e a terra tem gigante, a terra tem isso, a terra tem aquilo, os nossos filhos vão morrer, as nossas mulheres vão morrer. Não é? É a atitude. Qual que é a tua atitude na sua circunstância nessa noite? Será que você está descansando verdadeiramente em Deus? Será que você realmente está confiando que Deus vai providenciar para você o seu descanso? Né? Fazer como Jacó fez. Caminhou o dia inteiro no deserto. Estava lá, problema, pegou uma pedra, um travesseiro, né? No deserto, na pedra, mas ele não reclamou, a Bíblia diz que ele não murmurou, diz que ele falou assim: é a pedra que Deus está me dando, então eu vou pôr a cabeça sobre ela, aqui é o chão que eu estou, eu vou dormir aqui nessa noite. E a Bíblia diz que quando ele deitou, colocou aquela cabeça sobre as pedras, diz que ele começa a sonhar. E ele diz que ele sonha que a escada, tinha uma escada onde ele estava, e que ia até o céu. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor desciam e subiam aquela escada de uma forma, e ele então desperta do sono, e ele diz então: puxa vida, o Senhor estava comigo e eu não sabia. Irmãos, nessa noite também desperta, porque o Senhor está contigo e você não está vendo, Deus está na tua presença. Por quê? Porque nós cristãos só aprendemos uma coisa: Deus está só conosco quando nós estamos bem, quando nós estamos em momentos bons. Não, Deus está conosco, Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Eu não vos deixareis e nem te abandonarei. O homem deixa, o homem abandona, o homem larga, mas Deus não. Deus continua presente na sua vida. O homem é que nem o copeiro de José, irmãos. O copeiro, quando estava com José lá, falou assim: esse cara aí é bom. Esse cara é diferente, o negócio aqui acontece quando ele está. Aí o copeiro, José, falou assim: ó, vou precisar de um favor teu. Né? Quando você sair daqui, fala para o rei de mim. A Bíblia diz que o copeiro, o que ele faz? Esqueceu, mas Deus não esqueceu de José. Se o copeiro esqueceu de você, irmãos, Deus não esqueceu de você. Deus continua lembrando. Deus não esquece, não é? Deus não esquece, e por isso nós temos que confiar no Senhor, colocar a nossa fé, colocar a nossa confiança nele, né? Para que nós verdadeiramente sejamos transformados. Obrigado, filha. Sejamos transformados pelo Senhor, não é? Porque aquele povo, o que eles fizeram? Eles murmuraram, eles reclamaram, mas Josué e Caleb falou assim: nada disso, o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa verdade, o Senhor é a nós. Irmãos, e isso eu estou falando aqui, não é por falar, mas é para você lembrar que nas suas dificuldades você tem que dizer e não retribuir o contrário do que nós fazemos. Porque é por isso que Paulo falou: provai-vos vós mesmos, porque na hora de você provar, na hora de provar que Deus regenerou você, na hora de você provar que Jesus está na sua vida, na hora de você provar, irmãos,
não é? Aí que é diferente, não é? É quando nós provamos para nós mesmos. Não tem que provar para os outros, não é? Nós temos que provar para nós mesmos. Então, por isso que Paulo falou: examinais vós mesmo, se estás permanente em Deus. Provai vós mesmos se realmente a sua fé está no Senhor. Não é? Se verdadeiramente nós estamos firmes em Deus. Vamos colocar lá só para a gente encerrar nessa noite, depois, né, deixar com que o Espírito Santo de Deus possa colocar no seu coração, sabe, irmãos, na nossa caminhada, na nossa jornada, para que nós possamos sermos aprovados pelo Senhor, né? Ser aprovados pelo Senhor. Vamos lá, gente, Romanos 5, 13, 2 Coríntios 13, 5, né? 13, 5. Para que Jesus colocou aquele povo para pensar, né? E nós precisamos pensar. Como é que está a tua vida hoje? Como é que está a sua situação, a sua vida espiritual? Como é que está, irmãos? Olhando assim para Jesus, não é? Olhando para o nosso mestre, não é? Como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho feito? Como é que eu tenho vivido? Como é que está a minha família, a minha casa? Como é que está o meu coração? Se verdadeiramente está firme no Senhor, se estamos salvos verdadeiramente em Cristo Jesus, porque senão não está adiantando nada, não está servindo para nada a nossa fé, não está servindo para nada. Nós pensamos que estamos salvos, nós pensamos que estamos andando, e estamos andando para trás, né? É como aconteceu aquele dia que foi na Páscoa, que teve as festas lá dos judeus, né? A família de Jesus inteirinha foi para a festa, né? Maria, José, estava todo mundo. Aí deu a hora de vir embora, todo mundo veio embora. Veio embora. Andaram o quê? 3 dias. 3 dias andando na festa, né? Quem morou no sítio, aqui tem muita gente nova, mas quem morava no sítio, que ia, né, ia a alguma festa, ia alguma coisa, juntava aquele monte de gente assim, ia nas estradas, né? E Jesus estava mais ou menos assim, juntaram aquele monte de gente caminhando, caminhando. Aí quando chegou no meio, né, 3 dias depois, olharam: cadê Jesus? Onde está Jesus? Não acredito. Cadê Jesus? Jesus tinha que 12 anos. Aí entrou o desespero. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está Jesus? E naquele tempo não tinha um celular, não tinha, né, nada que pudesse, tinha que voltar lá. Irmãos, e assim somos nós. Às vezes nós ficamos ocupados com tantas coisas e esquecemos Jesus para trás, né? Naquele dia lá aconteceu isso aí, ó. Jesus tinha ficado lá em Jerusalém e ele já estava quase chegando no destino deles. Quando eles lembraram, ó, que eles deram conta, cadê Jesus? Jesus, né? Mas porque eles imaginaram, Jesus ficou no bloco de trás, Jesus ficou com os jovens, né, mano? Jesus ficou com os... Não, irmão, nós não podemos apartar do Senhor. Nós não podemos, não. Nós podemos estar no meio da multidão, mas Jesus tem que estar conosco. Nós não podemos fazer, né, esquecer Ele lá, não. E eles só perceberam depois de 3 dias. Aí voltaram, todo mundo dizendo assim, vão lá. Chegaram lá, estava o quê? Jesus no templo. E eles já estavam lá na frente. Não é? Então nós também temos que pensar, irmãos, e isso acontece.
Ah, comigo. Não, irmão, acontece. Acontece com qualquer um. Não é? Acontece com qualquer um. Nossa mente, por isso que o salmista, a palavra de Deus fala que nós necessitamos da igreja, nós necessitamos um dos outros, nós necessitamos de ouvir a palavra, nós necessitamos que o Espírito Santo fale conosco, né? Porque isso acontece conosco. E graças a Deus que isso acontece. Porque às vezes é o que eu falo, irmãos, eu agradeço a Deus pelo esquecimento. O esquecimento é ruim, mas do outro lado é bom. Esquece também que as pessoas te marcam, que as pessoas te feriram. E faça como Paulo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Avanços para as que estão adiante, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Né? Isso é bom, o esquecimento é bom. Porque esquece tantas coisas boas, mas também esquece é ruim. Não tem como esquecer, às vezes, só, né, as boas ou só as ruins. Mas um pouco de cada e vamos para frente. Vamos caminhar, vamos buscar a santidade, vamos buscar a presença do Senhor, vamos buscar as coisas de Deus, vamos buscar mais nos melhorar, examinar a nós mesmos. Aí que ele diz lá, examina a vós mesmo. Ele não está falando para mim examinar vocês não. Você examine você mesmo. Você mesmo. Examine vós mesmo, se permanece na fé. Irmãos, é duro ouvir isso. É duro ouvir isso. Mas Paulo falou, permaneça, examine se você está na fé, meu irmão. Examine como é que está a tua fé. Examine o crente que você é. Vê o grau que você está, como é que está a tua fé. Como é que está? Você enfrentar para vir para o culto, você se dispor para ouvir, dispor para falar, dispor para pregar, como é que está? Como é que você está? Examine, pois, se permanece na fé. E aí o mais difícil ainda, provar. Provai-vos vós mesmo, a vós mesmo. A vós mesmo. Não, ninguém precisa da aprovação, mas para você mesmo. Né? Para você mesmo, é você que vai examinar, é você que vai analisar, não é? É você que sabe, como nós falamos sempre, o quarto escuro que está dentro do teu coração, não é? O cômodo, vamos dizer assim, né? O cômodo, que às vezes no nosso coração tem um monte de cômodo. Aí Jesus entra em vários, mas nesse ele não pode entrar ainda, não é? Nesse ainda ele está impedido de entrar, não é? Então, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? E se não é que já estejais reprovados, né? Então tem gente que já deixou Jesus lá atrás e está caminhando, só que não percebeu ainda que Jesus ficou. Né? Não percebeu que Jesus ficou lá no templo ensinando, e eles pensando que Jesus estava caminhando com ele. Não é? E nós precisamos, irmãos, todos os dias refletir, porque nós não queremos, né, estar aqui somente por estar, né? Você fazer parte da igreja, você dizimar, você ofertar, você fazer, mas se você mesmo já foi reprovado pelo Senhor. Né? Se você mesmo já não está andando mais com Cristo, não é? De que está adiantando? Não é? Porque se nós estamos em Cristo, então vamos aprovar, né? Como Paulo falou ali, ó, provai-vos vós mesmo, né? Então Jesus, irmãos, naquela situação lá, Jesus deu uma prova. Que se Jesus falasse assim, não, vamos deixar ela, aí ia falar assim, ah, poxa vida, Jesus é bonzinho, Jesus tudo é amor, né? Jesus é... Não. Jesus Cristo veio só para passar o pano quente no pecado, né? Jesus não veio para isso, irmão. Ele veio para realizar a justiça, realizar a santidade, ajudar nós a sermos verdadeiros. Não é? Então, que nós também nessa noite tenhamos o mesmo Espírito, tenhamos a mesma vida com o Senhor,
Porque nós não estamos aqui, irmão, só por estar. Porque se nós, aqui, o que hoje as pessoas procuram? Às vezes procuram um lugar até bonito, um lugar que agrada, uma igreja, um templo. Amém, Deus seja louvado por isso. Mas às vezes dentro de nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho que precisamos viver. Não é? Mas às vezes nós procuramos aquilo que os nossos olhos agradam. Mas nem sempre aquilo que os nossos olhos agrada é o que é verdadeiramente a presença do Senhor. Como aquele povo, eles queriam ver uma terra onde não tinha gigante, onde não tinha isso. Mas irmãos, Deus falou, Josué falou para eles, se Deus estiver conosco, o gigante, o problema para nós é como um pão, não vai permanecer em pé, porque o Senhor vai nos dar a vitória, porque nós somos do Senhor, nós somos povo exclusivo do Senhor, nós somos propriedade de Deus, e não há problema que Deus não possa resolver nesta noite, para mim e para a tua vida. Mas temos que confiar e buscar no Senhor, não é? Temos que viver verdadeiramente, irmão. Vamos, como Paulo falou, vamos ser homens que já não precisam mais de leitinhos, mas que precisamos da verdadeira palavra, da comida sólida, para que hajamos transformação na nossa vida. Né? E Paulo falou assim, olha, enquanto eu deveria estar pregando para outras pessoas, eu tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês não cresceram espiritualmente. Eu tenho que dar leitinho, ficar cuidando, eu tenho que ficar mimando vocês, enquanto outras pessoas podiam estar recebendo o evangelho que eu poderia estar ensinando. E a igreja precisa, irmãos, de crescer. A igreja precisa de estabelecer a sua fé genuína no Senhor, porque não há mais tempo. Né? Aqui nós estamos cercados de pastores, obreiros, para que nós possamos viver verdadeiramente a palavra do Senhor, né? Para que nós possamos verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Provai-vos, né? Examinai e provai-vos vós mesmos. Será que na prova, na luta você está dando bom testemunho? Ou será que na prova você está sendo reprovado? Ah, pastor, mas também não, irmão. Jesus pagou muito mais caro do que você. Jesus enfrentou muito mais algo. E ele confiou, e ele era filho. Né? Ele era filho. A Bíblia diz que fala que ele obedeceu. E ele orou. E o pai somente ajudou ele a passar, mas não livrou ele da prova. Mas ele foi na prova. E ele é o Filho de Deus. E nós que é servo, né? Nós somos filhos por adoção, pela bondade, pela misericórdia, né? Mas nós somos filhos adotivos, irmão. Nós não somos filhos, né? Nós não somos filhos da promessa. Nós somos filhos adotivos. Você é filho adotivo. Você é filho de Deus, glória a Deus. Mas você é adotivo. Baixa a tua bola. Né? Paulo fala até em Romanos, falou assim, olha, se com os filhos ele fez isso, imagina com os ramos. Fica brincando com Deus, não. Né? Se com os filhos ele podou, imagina os ramos. Está se achando porque é raminho, né? Porque foi enxertado. Não. Deus não zomba, de Deus não se zomba. Não é? Se Paulo falou assim, olha, se com os filhos, irmãos, ele não brincou, imagina com os adotados. Né? Imagina com o adotado. Não brinca não. Vamos viver a seriedade do Senhor. Vamos viver uma vida regrada no Senhor. Não somos perfeitos. Não. Mas nós temos que andar no Senhor. Né? Temos que buscar no Senhor. Tem que ter uma vida no Senhor. E por isso a palavra do Senhor veio assim, você mesmo examina como é que está a tua fé, como é que está a tua confiança, como é que está a tua salvação, como é que está o seu propósito de salvação, como é que está a tua vida em salvação, como é que está, será que você está dizendo assim, puxa vida, eu vou continuar, eu vou perseverar, eu vou buscar, eu vou fazer? Será que eu vou estar como eu comecei o primeiro amor? Como Jesus falou, volte ao teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Lembra de onde Jesus ficou. Volte ao teu primeiro amor, para que Ele possa continuar contigo. Não é? Porque às vezes você deixou Jesus lá atrás. Mas a Bíblia diz, não está dizendo para condenando você não, irmão. Está dizendo, volte ao teu primeiro amor.
Volte lá onde Jesus estava. Leva Jesus contigo de novo. Gente, vamos louvar o Senhor com um cântico. Depois a Bia vai ter também uma palavra. Mas nessa noite, enquanto isso, irmãos, deixa o Espírito Santo, sabe, olhar para você. Deus, Ele quer você forte nessa noite. Sabe, Ele quer sarar tuas feridas. Ele quer sarar, irmãos, a igreja tem que estar sarada. Ele tem que estar com uma igreja, irmãos, que vai suportar. Não sei quem pregou aqui esses dias, se foi o pastor Adriano ou o pastor Zé Luiz, pregando sobre, né, como fogo no Orives lá. Foi sexta, né? Quem é que vai suportar a vinda do Senhor, irmão? Malaquias 3. Quem é que vai suportar a vinda do Senhor? Quem é que vai permanecer na igreja? Quem é que vai permanecer servindo? Quem é que vai ficar descansando em Deus, irmão? Descansar em Deus quando a luta vem? Descansar em Deus quando o problema está? Descansar em Deus? Como Jesus estava naquele barco, né? Jesus, a Bíblia diz que o barco estava afundando, os discípulos dizendo, mestre, desperta. E Jesus estava dormindo na polpa, ele estava descansando em Deus. Porque Jesus tinha certeza, a convicção que ele ia morrer na cruz, e não no barco. Então ele estava descansando. Os discípulos estavam apavorados, mas ele estava descansando. Mestre, o senhor não está incomodando com nós? Tá bom, Jesus falou, eu vou repreender o vento por causa de vocês. Mas ele estava descansando, porque ele sabia que a morte dele não era ali. A morte dele era na cruz. Porque ele sabia, né? Então, irmãos, será que nós estamos descansando em Deus nessa noite? Será que você vai continuar descansando no Senhor, mesmo sabendo da luta, da dificuldade? E você vai enfrentar, você vai ser aquela pessoa, você vai glorificar, você vai exaltar, você vai fazer como Ana. Né? A Ana descansou em Deus quando ela recebeu a palavra de Deus e disse assim, Ana, o Senhor ouviu a tua oração. A Bíblia diz que o semblante de Ana já não era mais triste. Ana não comia, passou a comer. Não é? Ana vivia amargurada, já não estava mais amargurada. Porque ela passou, então, a partir daquele momento, ela passou descansando em Deus. Não é? A Bíblia diz que Ana já não era mais triste. O semblante dela já não era mais triste. O semblante dela já era alegre. A vida de Ana já era... Então, se nós estamos descansando em Deus, então nós temos que estar alegres, nós temos que estar felizes. Como Paulo disse, não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo. Vamos colocar de pé, igreja? Depois, se der tempo da missionária quiser louvar o Senhor com mais um cântico, né? Que nós nessa noite, igreja, somos igreja do Senhor. Né? Ana diz que o semblante dela não era mais triste, irmãos, porque ela estava descansando. Ela chorou, ela chorou, ela chorou. Mas a partir do momento que ela recebeu a palavra, a Bíblia diz que Ana já não chorou mais. Ela já descansou no Senhor. Ela já descansou. Então nessa noite, igreja, deixa Jesus tomar conta de você. Só da madeira.